Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. A própria crença condiciona a prova de que ela necessita. A própria crença condiciona a prova de que ela necessita. Poucas pessoas têm já a capacidade, a profundidade para compreender o significado desse ensinamento. Eu já tive a oportunidade de falar num outro vídeo e vou continuar afirmando e sustentando que o papel, a missão, digamos assim, dos despertos, dos despertandos dessa nova era que se iniciou é compreender e compartilhar essa compreensão do que vem a ser uma crença, do papel das crenças na formação do mundo, no resultado que nós vemos hoje do mundo como nós o vemos, o papel fundamental que a crença possui. Quando eu falo crença, por um condicionamento, por uma crença, muitas pessoas entendem, porque acreditam, porque aprenderam assim, que a crença é uma coisa que pertence à religião, à religiosidade, coisas assim. Não, crença é tudo aquilo que a gente acredita vindo dos outros, que a gente não experimentou empiricamente. Então é tudo aquilo que a gente acredita. Você acredita no sistema financeiro do jeito que ele é, você acredita no sistema de saúde do jeito que é. Eu não estou falando de saúde, estou falando no sistema, na cultura que nos diz, por exemplo, que saúde preventiva é visitar o médico a cada 6 meses. Então você acredita nisso. Você nunca se perguntou se isso está certo ou não está. Isso é crença. Para a gente sair um pouco, citei esse exemplo, para a gente sair um pouco desse condicionamento de achar que crença tem a ver só com o aspecto espiritual, religioso. E o que está errado nessa questão quando a gente acredita que saúde tem a ver com medicamento, tem a ver com médico, tem a ver com hospital? É isso que nós chamamos de sistema de saúde, né? E, na verdade, saúde não é isso. Saúde é a forma como a saúde do corpo se consegue com a forma como você encara a vida, e na forma como você encara a vida, você se alimenta bem, se alimenta mal, se nutre ou se desnutre, se cura ou se envenena. Isso é saúde. Superficialmente, apenas para me fazer entender quando estou falando de crença. E, como eu ia dizendo, poucas pessoas têm profundidade suficiente para entender o que é e o papel que representa a crença, aquilo que acreditamos, aquilo que está profundamente enraizado na nossa mente. E o que vem a ser condicionamento? A crença condiciona a própria prova de que ela necessita. O condicionamento é um molde. É você antecipar, idealizar um resultado. E se o resultado, obviamente, isso precisa ser muito bem compreendido. Quando você tem um condicionamento, quando você molda ou quando você tenta moldar a verdade, a realidade, quando as coisas não acontecem de acordo com esse molde, ou seja, pré-moldado, é um pré-conceito que se tem,
A crença é um preconceito que se tem. Então, quando o resultado não está de acordo com esse molde, a gente não enxerga. A mente não enxerga, a mente não vê. E assim nós passamos o dia a dia sendo levados pela vida, porque tudo que acontece, a maioria das coisas que acontecem, digamos assim, 95% das coisas que acontecem no dia a dia, ou 99%, não se encaixam no nosso molde. E esse molde, como falei, molde é condicionamento. Da onde vem esse molde? Da cultura, das tradições, da família, da comunidade, do país aonde nós nascemos. É bem interessante isso, a gente se dá conta disso, que se você tivesse nascido numa condição diferente, se você é rico, tivesse nascido pobre, se você é pobre, tivesse nascido rico, apenas para citar um exemplo, a sua visão de vida seria completamente diferente do que ela é hoje, por causa dos condicionamentos. Você seria condicionado de uma forma totalmente diferente. Se você tivesse nascido um judeu ortodoxo, pesquisa, vai lá, dá uma olhada lá, ver quais são as crenças e rituais e qual é o estilo de vida de um judeu ortodoxo. Se você tivesse nascido indígena, numa dessas aldeias, as suas crenças seriam totalmente diferentes, a sua visão de vida seria totalmente diferente. Então, se você tem uma visão formada, um conceito formado sobre o que quer que seja, sobre o dinheiro, sobre Deus, sobre Jesus, qualquer condicionamento, qualquer crença que você tenha a respeito do que quer que seja, vai fazer com que você veja a vida de forma equivocada, como se você estivesse vendo a vida pelo buraco da fechadura. Não é só uma figura de linguagem, isso é muito sério. A crença é o buraco da fechadura. Então, você não consegue ver a vida como ela é, você só consegue ver o tanto que o buraco da fechadura permite. E é isso que tem acontecido na humanidade. Cada um olhando a vida por um buraquinho de uma fechadura, formando opiniões, ideias e muitas vezes até tornando-se apegado, que é o que acontece com a maioria, a essas opiniões, mas sempre pelo buraco da fechadura. Todos nós, o que a gente tem que fazer é avaliar dentro de si. A minha visão, o meu buraco de fechadura que eu estou olhando. Cada um só pode saber de si. E tem que ser verdadeiro, porque é como eu disse, a crença ela se manifesta nas áreas mais sutis. Assim, é muito fácil a gente falar do crente religioso, porque esse é o que aparece mais. O próprio ateísta, o próprio ateu não se vê como crente, ele não entende essa nuance de que ambas as coisas são crenças, uma vez que nascem da mente, uma vez que faz com que cada um veja a vida de acordo com o buraco da sua fechadura. Tanto o ateu quanto o religioso. E
E é como eu disse, aqui eu citei, né, ateu e religioso, mas não se apegue nisso. A crença ela se manifesta em todas as áreas da vida, como eu citei o exemplo antes da questão da saúde, a questão monetária, a questão financeira. A grande maioria das pessoas acredita piamente que viver é pagar boleto. As raízes profundas disso estão no doutrinamento que nós temos recebido milenarmente, mas muito mais fortemente do século XIX para cá. Com a Revolução Industrial, nós fomos transformados em consumidores, então nós somos medidos pelo nosso poder de consumo e nós somos impulsionados a consumir. Então a maioria das pessoas acredita que isso é viver, viver é consumir, que nós somos doutrinados a acreditar, a crer nisso. E 99,99% da população humana acredita nisso, carrega essa crença impregnada no seu DNA. E é como eu ia dizendo antes, o grande papel de quem acorda é sacudir os outros para essa realidade. Chega de acreditar. A verdade, a realidade, ela simplesmente é. Ela não cabe, ela não se condiciona, ela não cabe no nosso molde só porque a gente quer. Isso não existe. É ilusório, mas é isso que a gente faz o tempo todo. A gente tenta fazer a verdade caber dentro da nossa cabecinha, dentro das nossas conceitualizações, das nossas idealizações, das nossas ideologias. Idealização, ideia, conceito, preconceito, pré-conceito, crença, é tudo a mesma coisa. Os nomes somos nós que inventamos, que criamos, que rotulamos para nosso próprio benefício e para nossa própria confusão, na verdade, né? Porque a maioria das pessoas não consegue ver o quadro geral, pega um ponto, então acha que ideologia é uma coisa e crença é outra. Crença é coisa de religioso, ideologia é coisa de gente politizada, coisas desse tipo, quando não é tudo a mesma coisa, tudo uma energia só, é tudo ilusão, a grande ilusão da humanidade. Então, uma vez que você tem uma crença, vamos citar como exemplo, você, apenas para ficar bem claro, você acredita que Deus é vermelho, então, e que o sagrado é vermelho, portanto, tudo aquilo que não for vermelho, você nem vê, a sua mente nem registra. Consegue entender a profundidade disso? E o papel daquele que consegue perceber essa realidade é compartilhar isso. É isso que significa, como disse já tantas vezes, a era das crenças chegou ao fim, a era de peixes chegou ao fim. Começa a era de Aquário, começou já a era do conhecimento, a era da consciência, conhecimento não no sentido de crença, porque se nós levarmos, se a gente achar que conhecimento é acúmulo, quer dizer, quanto mais livro eu ler, mais conhecedor eu vou ser, não, nós vamos estar enganados, porque conhecimento não é acúmulo e conhecimento não é crença. A era das crenças acabou. Então, o que é conhecimento real? O que é consciência? É vivência, aquilo que eu vivencio e experimento dentro de mim. Como isso é possível? Indo para dentro de mim. Como a consciência funciona? Quanto mais para dentro de mim, quanto mais eu me conheço, quanto mais meditativo eu me torno, ou seja, observador, testemunha de mim mesmo e do meu entorno, então mais conhecedor no verdadeiro sentido da palavra eu me torno.
E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Comprar o livro também, ainda tem algumas unidades disponíveis comigo à pronta entrega, se você estiver interessado. Também o meu WhatsApp é deixado logo ali abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!